Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar. Se é que você ainda não me conhece, meu nome é Jaime Viana e eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá certo, gente? Olha, desde novo, isso já tem muito tempo atrás, desde quando eu era um adolescente, que eu já ouvia muito essa seguinte afirmação: futebol, religião e política não se discute. Desde cedo eu ouvia isso. Hoje eu dou razão em parte a esse tipo de afirmação. Primeiro porque futebol é um esporte e tem aqueles que nascem para o esporte, tem aqueles que têm aptidão natural para ele, se dão bem na vida. Religião também é a mesma coisa, né? Religião, há aqueles que amam ser religiosos, aqueles que chegam a ser até presunçosos, baseado na sua religião. Porque dizem, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, eu sou melhor do que bertano, eu não mato, não faço nada de errado. Isso é o papel que a religião influencia nessas pessoas. Outros dizem que política também não se discute. Eu começo a pensar, política faz parte da nossa vida. A nossa vida é política. Porque política, na verdade, é o resultado de uma escolha. Eu escolhi um dia aceitar a Jesus Cristo. Eu fiz a política na minha vida, a política de salvação. Eu resolvi aceitar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não porque eu, por minhas próprias forças, conseguisse fazer isso, mas se cumpriu na minha vida o que está no capítulo 16 do Evangelho de João. Eu fui convencido. Quando Jesus fala em João 16 no Evangelho, ele fala da seguinte maneira: e quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu fui convencido que eu, pelas minhas próprias forças, não tinha condições nenhuma de me achegar a Deus. Por mais que eu fosse certinho na aparência, por mais que eu fosse certinho dentro de um quadro, dentro de um plano chamado comunidade ou sociedade ao qual eu vivo, mas diante de Deus eu era levado como um trapo de imundícia. O único que tem condições de fazer o homem ser perfeito diante de Deus é quando esse homem ou essa mulher tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e este encontro, resultando deste encontro, ele pode aceitar a palavra ou pode negar. Isso é o que nós chamamos, e a Bíblia nos diz, que é o livre-arbítrio. Como diz lá Isaías 55:11, mas a palavra do Senhor ela continua viva hoje, em pleno século 21. Não dizendo ao homem o que ele deva fazer ou não fazer, ou como fazer, ou deixar de fazer, mas dizendo ao homem que somente em Jesus Cristo há o caminho para o retorno ao Pai Celestial. Está me entendendo? Então, quando alguém diz, futebol, eu deixo isso bem claro, eu nunca fui bom de bola. Religião, eu já fui religioso, sim. Eu participei de religiões, de seitas, que me mandavam fazer tantas coisas, me mandavam fazer oferenda, me mandavam, diziam que eu tinha que me preparar para ser chefe de mesa, coisas desse sentido, que eu tinha que fechar o corpo, porque eu era muito suscetível a estar pegando coisas erradas. Mas o dia que eu tive encontro com Jesus Cristo, eu deixei de ser religioso e passei a viver baseado no que a Bíblia me ensina. Claro que caindo aqui, levantando ali, porque talvez eu digo, não, mas aquele que está em Cristo nunca mais tem pecado. Isso é mentira. Isso é mentira. A diferença, eu sempre digo, e se alguém puder refutar, tá aí os comentários, refuta pra gente, nos ensina então. Mas a Bíblia diz para mim que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Mas João, na sua primeira epístola a João, no capítulo 1, ele diz assim: nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós. A diferença entre nós e a pessoa que está lá fora é que ela ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que está lá fora ainda não descobriu, ainda não foi alcançado por esta graça transformadora. Aquele que está lá fora, ele está sozinho como um barco, como eu disse aqui há uma mensagem atrás, como um barco à deriva.
sem direção, sem rumo, sem saber aonde chegar. Mas nós que um dia aceitamos o sacrifício de Cristo, não por sermos melhores, mas porque nós, como eu disse em João 16, fomos convencidos das nossas atitudes. A máscara cai, o pano cai, tudo aquilo que era fumaça desaparece e nós vemos o nosso estado verdadeiro. Que somos insignificantes, que somos incompetentes, que somos um zero à esquerda sem a graça de Deus em nossa vida. Então, quando alguém lhe falar isso para você, olhe, uma coisa é certa, vamos falar aqui, não discutir, mas vamos falar sobre o que é ser religião e o que é ser cristão. Né? Então você vai poder entender agora o seguinte, que o maior papel do cristão é testemunhar. Eu não preciso estar falando a todo instante, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu acredito em Jesus, Jesus é boa vida. Se a minha vida não for condizente com aquilo que eu estou falando, não adianta eu posso falar de Jesus o dia inteiro, vai se cumprir o que diz lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus é que nós sejamos, como nos diz Atos capítulo 1, versículo 8, sejamos testemunha. Testemunha. E aqui vai uma dica sobre política. Já que eu já disse a você que política faz parte de vida, me deixe espanar só por mais um minuto. Quando você escolhe entre tomar o seu café com açúcar ou com adoçante, você está fazendo política de saúde. Quando você escolhe entre fumar e não ser fumante, você também está fazendo política de saúde e política de vida acima de tudo. Não é verdade? Então, vamos acabar com esse negócio de dizer, mas não me meta em política. A vida é política e política é escolha. Então aqui está a política que pode salvar a nossa vida. Escolha o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque hoje ainda em pleno século XXI, Deus continua sendo Deus. O homem continua sendo homem, carente, necessitado da graça redentora que somente há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então você que me ouviu, eu te agradeço. Se você puder, compartilhe. Faça uma reflexão na sua vida, porque na verdade Deus só quer o melhor para você. E eu sou testemunha disso. A minha vida mudou depois que eu tive encontro com Jesus. Ele pode mudar a sua vida. Não importa o seu pecado, não importa a condição que você está. O sangue de Jesus ainda hoje nos purifica de todos os nossos pecados, se assim nós acreditarmos. Amém? Então, fica na paz, porque o resto a gente corre atrás em nome de Jesus e mais uma vez confirmamos juntos. Amém, graças a Deus. Até a próxima.